Voltamos então agora para a parte final do nosso workshop online. Passamos, como vocês viram, passamos de 1.500 pessoas. E amanhã eu vou divulgar para vocês quantas pessoas foram, o total. Daqui para frente é segredo. Amanhã a gente faz uma divulgação. E agora eu vou achar as perguntas aqui. Primeira pergunta que apareceu até antes de começar foi do Jackson Wagner Pollack. Gostaria de saber sobre os equipamentos florestais, se fala muito em tecnologia, na estrutura da máquina, componentes. Mas o que muda em termos de ergonometria para o operador? Até porque muitos passam de 7 a 10 horas trabalhando em equipamentos tecnológicos e o operador sai cansado da sua jornada. Quem pode responder ao Jackson? Eu queria fazer uma observação aí, Paulo. Posso aproveitar esse tema? Lógico, é seu. A gente tem alguns tipos de joysticks, né? E é engraçado, quando a gente apresenta um modelo mais novo, que é ergonomicamente melhor, já é uma evolução, a gente às vezes chega no cliente e o operador fala assim, não quero, eu quero o meu antigo. Mas simplesmente ele não experimentou, não testou, não quis. Então é curioso isso, que a gente tem que, de alguma maneira, trabalhar essa introdução para o time de campo, porque senão a solução não é comprada. Então a gente tem um joystick hoje que é super ergonômico, e o cara prefere trabalhar com aquele antigo que é duro, o dedo dele tem que esticar, e ele não aceita a nossa proposta nova. Então, o cara tem que experimentar. Eu acho que os operadores também têm que estar abertos a experimentar, e assim, o cara tem uma curva de aprendizado, né? Mas é só ladeira acima, é só a produtividade melhora, a ergonomia melhora. Eu acho que tem alternativa sim, tá? Então vamos lá, a segunda pergunta. Complementar, Paulo? Pode falar, lógico. Rapidamente. Eu acho que a pergunta dele tudo está evoluindo, né? Mas como que o dia a dia na cabine evolui? E eu acho que é justamente pelo aquilo que eu trouxe, né? Acho que as automações e as assistências, né? Então, minimizar movimentos, minimizar o número, né? E botões que o operador tem que apertar, né? Eu acho que isso é que vai gerar, né, a produtividade uniforme dele, desde o começo do turno até o final do turno, e vai permitir com que ele chegue em casa tranquilo, né, e mais descansado para a família. Então vamos lá, próxima pergunta. Queria complementar. Pode falar, lógico. Puxando o gancho do que o Rafael disse lá, e também o Rafael da Komatsu, não somente nessa questão de joystick, mas, por exemplo, máquinas da John Deere, que ela tem nivelamento de cabine em máquinas de esteira, né? Porque não é muito comum você ver máquina de esteira, ela trabalha ali no solavanco do campo, né? E nós temos a John Deere, por exemplo, possui máquinas que têm esse nivelamento de cabine para o maior conforto do operador numa máquina de esteira, né? Então, os fabricantes estão, sim, se preocupando muito com essa questão de ergonomia também. Obrigado, Thiago. Vamos lá, próximo agora, do André Ribeiro. O André Ribeiro é da Arauco. Vejo uma dificuldade na parte de transmissão dos dados das máquinas. Normalmente, as informações demoram muito para chegar no escritório da empresa, a não ser quando usam uma antena via satélite, que encarece a operação. O que está sendo feito para solucionar esse problema? Será que vai chegar um dia que o preço do satélite vai ficar mais barato? Ou vai ter uma tecnologia que, em vez de mandar 200 mil gigas, vai mandar só um pouquinho? Quem pode responder essa pergunta? Vinícius? Paulo, eu vou puxar isso aí, porque eu acho que é um grande desafio que a gente tem vivido na AICO, né? Até comentei que o que a gente chegou de conclusão, né? Em muitos casos, a barreira técnica do satelital já foi superada, né? Nós temos soluções muito boas, soluções de prateleiras, que eu digo, né? Soluções prontas, é simplesmente você pegar, fazer alguns ajustes e funcionar. Mas a grande questão, e esse vai ser o grande desafio, é você tornar isso viável economicamente. Então, você vai ter que criar, a empresa que quer propor uma solução satelital viável, ela tem que criar mecanismos para tornar esse processo viável. Até o Fábio, ele citou, por exemplo, né, você concentra os dados em um sistema só, então você paga apenas um ponto de satelital e envia esses dados. É uma estratégia, isso a gente também já trabalhou, isso é super possível de ser feito, isso você consegue reduzir o seu custo. Aí foi o Felipe que fez a pergunta, né, Paulo? Foi quem fez, já estou muito aqui, bicho, Maria. Enfim, eu passei para dar frente.
Enfim, mas eu acho que aí na sua empresa, você que fez a pergunta, você pode criar estratégias para você concentrar e enviar isso apenas de um ponto satelital. André Ribeiro da Arauco. Então, André, você pode concentrar isso para você enviar, é um caminho para a solução. Ou então você trabalhar numa estratégia, aí exige muito desenvolvimento, é o que a gente tem trabalhado, talvez, você tentar fazer, vamos colocar aqui no jargão, né? Você tentar fazer uma varredura de byte, né? Enxugar byte. É claro que uma solução viável economicamente, ela tem seus limitantes, né? Mas aí é você sentar e entender o que você quer enxergar, o que significa estar online para você, né? O que significa a sua máquina estar online, a sua operação estar online. Você precisa colocar isso na ponta do lápis e ter sempre a consciência. A cada dado que você precisa é um pacote de dados que você tem que enviar, isso te custa. Então, quais informações necessárias, informações básicas que eu quero ter aqui chegando o tempo todo, de 1 minuto, de 5 em 5 minutos, enfim. É basicamente isso que eu penso. Ô Paulo. Vai lá, pode ficar à vontade. Deixa eu colocar aqui alguns pontos. Primeiro que existem protocolos de compressão de dados, mandar só a informação que realmente vai ser necessária, tal. Então, existem formas de mitigar isso. Mas, assim, o principal ponto que eu acho é o seguinte, nem tudo precisa ser online, pode ter coisa que vai lá de 10 minutos, que aí um rádio digital aguenta, ou diário, por exemplo, nem tudo precisa ser online, tá? Um problema é que tipo, o cliente nem sempre sabe o que quer, né? E o cliente, do caso meu, sou eu mesmo, né? É a própria empresa. Então, a gente só sabe o que quer realmente quando faz o teste, chega informação, isso aqui realmente é útil, isso aqui não é, então vamos investir mais esforço nisso, vamos deixar isso aqui para depois, tá? Então é caso a caso. E Thiago? Eu gostaria de contribuir depois do Fábio, porque ele pediu primeiro. Tranquilo, Thiago, obrigado. Nós fizemos um processo de compactação desses dados, Arnaldo, onde a gente tem informações ali, como o Vinícius comentou, a escovando bit mesmo, onde a gente pega pacotes de 80 KB e leva isso para 2 KB. Porque o mercado de transmissão via satélite para equipamentos, né, não estou falando de antenas parabólicas, mas sim de equipamentos, ele é muito fechado no mundo todo, você tem 2 players e pronto. E a cotação é dólar, né? Então já começa a tirar um potencial aí de investimento que, se você fizer a conta e fizer uma compactação dos dados, a gente consegue viabilizar muito bem. E isso que a gente faz. A gente escova o bit e transforma um pacote de 80, 70K de um Stanford do pacote 2K e manda isso de uma maneira mais barata, mais rápida também. E para questões de posicionamento via satélite, a gente consegue, com uma tecnologia bem mais barata, satélite de baixa órbita, posições satélite a cada 3 minutos com uma boa precisão. Então, existem, mas como todo mundo comentou aí, né, tem que fazer o custo valer a pena, e a gente faz junto essa continha aí. Vai lá, Thiago. Obrigado. Respondendo a pergunta do André Ribeiro, a John Deere, ela tem essa questão de preocupação com a troca de dados também, tá? Então, assim, a partir de 1º de janeiro de 2019, a John Deere desenvolveu essa antena de alto desempenho, tá? Então, assim, e a máquina, quando ela está trabalhando numa conexão 4G e trocando dado, porque você tem sinal, até porque o sinal também, você tem um alcance maior, então você está trocando dado ali pagando um chip de R$30 por mês, o pacote de 500 MB. Só que quando você monta essa máquina de maneira híbrida, você coloca o módulo satelital e você tem um pacote satelital, se você não usou durante o mês, você vai pagar uma taxinha lá para o provedor de satelital. Mas, por exemplo, a máquina parou de pegar sinal, automaticamente ela chaveia para o satélite e começa a consumir o dado do pacote satelital. Então, isso contribui com uma redução de custo, né, no valor da transmissão de dados. Então, nesse ponto, a John Deere se preocupou com isso e a gente está sempre convidando, né, os clientes para testar essa tecnologia nossa, que ela é do começo de 2019 para frente aí. Ok, agora tem 2 perguntas para o Arnaldo aqui, vamos lá, deixa eu achar aqui. Arnaldo, do John Yannis. A medição de diâmetros e parcelas permanentes está operativa na Klabin? E o Roberto Araújo também pergunta,
Arnaldo, qual o grau de proximidade da Klabin com os centros universitários? Por exemplo, a FEAGRE, em Campinas, desenvolve pesquisas na área agrícola. Fiz uma visita recentemente e observei que muitas coisas que vocês abordam na área de tecnologia é estudado lá e fazem parte do projeto de pesquisa da FEAGRE. Com você, Arnaldo. Então, obrigado pelas perguntas. Sobre esse teste do diâmetro das árvores, foi um teste em pesquisa, não foi em inventário, tá? Foi um teste de 14 meses, foi concluído agora, no final do ano passado, e a gente está numa próxima fase de estender esse teste por mais um tempo. Isso não está operacional no sentido de estar em produção, mas assim, está no nível de pesquisa ainda e em POC. Tá? Aí a segunda pergunta com relação a universidades, o pessoal de pesquisa, nosso, trabalha bastante com universidades, tem lá uma gama diversa de trabalhos, do tipo, as áreas operacionais já são um pouco mais distantes das universidades. A gente tenta trabalhar assim com algumas para alguns temas específicos. Tem alguns trabalhos que a gente tentou fazer tal e alguns foram melhores, outros não foram tão bons assim. Tem uma empresa, assim, um modelo que funciona bastante, que é bastante interessante, ter uma incubadora de empresas dentro da universidade, que aí você meio que elimina uma série de restrições burocráticas que tem na universidade e as pessoas que estão lá na incubadora têm um espírito de startup, então é outra coisa. A gente sente uma diferença enorme. Do tipo, teve um contrato que a gente fez com uma universidade aí, que eu não vou falar o nome, mas do tipo, era um trabalho que uma startup faria em 3 meses, uma POC, por exemplo, mas com eles a condição foi, poxa, vamos fazer isso em 2 anos, o primeiro ano é só pesquisa literária, o segundo ano a gente tenta fazer um protocolo, um protótipo tal, para entregar no final do segundo ano. Então, assim, o timing é bastante diferente, o objetivo é diferente, e a gente tenta trabalhar aos poucos, assim, tá? Mas realmente depende muito da energia que a gente quer gastar, ou se o tema, do tipo, se o tema já existe em alguma empresa dessas que está por aí, é mais fácil e é mais imediato, a gente pega e contrata a empresa e faz aquilo acontecer. Tá? Bom, já que você falou de startup, é mais pesquisa mesmo. Já que você falou em startup, eu pergunto assim, será que as empresas hoje, as empresas brasileiras, estão mais abertas às startups, estão mais aptas a essa nova tecnologia? Porque muita coisa, eu sempre converso com algumas empresas e a gente fica olhando para, eles falam o seguinte, que a gente fica olhando para o bico do sapato, a ponta do bico do sapato, né? Preocupado com o dia a dia e esquece alguns detalhes. Né? Eu vi uma palestra recentemente e chamou uma startup que resolveu uma coisa tão simples. Nossa, por que a gente nunca viu isso? Porque a gente está preocupado com a produção, com a produtividade, esquece um detalhe tão importante e simples de fazer. Essa pergunta é para vocês. Você acha que as nossas empresas estão mais abertas às startups hoje ou não? As novas tecnologias? Na minha opinião, sim, elas estão bastante mais abertas a startups, muito mais do que era antigamente. Porém, a gente ainda não sabe trabalhar direito com startups. Posso dar vários exemplos aqui, tá? Uma empresa grande, né, Klabin, de capital aberto e tal, tem uma série de procedimentos que devem ser seguidos. Então, na hora de contratar uma empresa dessa, você pede um monte de coisas. Pede a mesma documentação que você pede para uma empresa grande como a John Deere e a Komatsu, você vai pedir para uma startup de 5 pessoas. Aí, por exemplo, uma dessas pessoas me reclamou comigo. Poxa, você pediu a ASO, atestado de saúde ocupacional, mas eu não tenho a ASO porque eu sou o dono da empresa, a empresa tem meio ano e tal. Aí não teve jeito, o cara teve que fazer todo o procedimento para chegar e conseguir. Então, assim, a gente tenta fazer um fast track para esses casos, mas meio que não tem jeito, tem toda uma série de procedimentos para trabalhar com essas empresas. Espero que mude logo isso aí. O Rafael, Rafael Lima. Importante, Paulo. Pera, o Rafael Lima, depois o Roberto Nadal. Vai, Roberto Nadal primeiro, você que está na tela. Vai lá, Roberto Nadal. Ok.
Obrigado aí, Paulo. Eu acho que startups ou velhas taps tem que dar resultado, né? E acho que as empresas têm que se adequar, né? Como o Arnaldo falou, tem que ter protocolos específicos para poder receber e ter um ambiente fértil para que essas propostas, né, sejam elas de gente nova, de pensamentos fora da caixinha ou até de outros setores, possam estar trabalhando e apresentando soluções, né? Acho que o dinamismo das empresas aí, né, o tamanho que as empresas tomadores de serviços têm, não pode atrapalhar, né? Nós temos que ser grande, mas tem que ter o pensamento e agilidade dos pequenos. Acho que isso vem amadurecendo e a gente vem aprendendo com isso. Nós estamos tendo bons resultados nesse sentido. Vocês lá na Eldorado, que eu saiba, vocês têm um departamento só para isso. Tem um grupo que está lá aberto para todo mundo. Se tem nova tecnologia, venha, vamos testar, não é isso, Nadal? Sim, a gente já teve alguns trabalhos no passado, né, junto à colheita, e tem uma área de competitividade que cuida desses projetos aí de inovação e que montam os grupos de trabalho multidisciplinares aí. Rafael? Tanto nós entendemos que as startups podem nos ajudar, que o maior exemplo disso é a STC, por exemplo. Ela é uma startup, né, não necessariamente uma startup, mas é uma empresa de pequeno porte, muito bem estabelecida e que demonstrou que podia desenvolver um simulador tão bom quanto o que a nossa própria empresa na Suécia faz. Só que quando eu vou para a Suécia, o tempo de desenvolvimento, tem que aprovar o orçamento, tem que ter isso. Cara, aqui eu ligo para o Luiz e falo, Luiz, eu quero mudar a máquina, quero fazer assim, não, preciso de um outro cenário. Tá feito. Semana que vem eu te entrego. Então, essa é a agilidade que essas empresas têm, que são imbatíveis. A gente entende que tem demandas que a gente trata via startup, que para ir para a matriz, para aprovar, tem todo esse trâmite, né? Então, a gente entende que as startups são um benefício aí que a gente agrega junto com as grandes empresas. Nadal, aproveitar. Fala, Vinícius. Só um último ponto que eu acho que é interessante. Pode ter alguém que esteja nos assistindo e tem uma startup, tem uma empresa pequena, né, e quer ser parceiro de uma empresa grande para desenvolver alguma tecnologia. É fundamental, pessoal, nesse aspecto, conhecer as normas, conhecer um pouco das regras, né, se preparar um pouco melhor, claro, dentro do possível, né, igual o Arnaldo falou. Eu vou um atestado, um NR, eu tenho que me preparar, você tem que conhecer, você tem que se planejar bem para você evitar esses tipos de problemas lá na frente. E, claro, sempre buscar também, incentivo muito as empresas a buscarem os programas de inovação das universidades, né? Você pega a UFV, de onde eu vim, o Arnaldo, a gente se conheceu em um dos programas, que é o UFV Forest Insight, né? São empresas, startups para o setor florestal. Então, procure esses programas, né? Procure esses programas das próprias empresas. A Klabin tem iniciativas, a Eldorado tem iniciativas também para investir em startup. E, claro, pessoal, se atentem a esses processos, se preparem, que, com certeza, se sua ideia for boa, se ela resolver um problema da empresa, ela tem um grande potencial e você vai crescer e se tornar um empreendedor. Essa é a mensagem que eu queria passar, Paulo. E a CIF tem, né? Você participou, você trabalhou um tempo na CIF, a CIF tem o Forest Insight, que é exatamente para isso, né? Para mostrar as startups, os alunos apresentarem o projeto para as grandes empresas. E parece que tem dado certo, né? Bem certo, né, Vinícius? Exatamente. Tem o FV Forest Insight, inclusive eu também deixo aberto, pessoal, não é só para o FV, não é só para os alunos da universidade, é para alunos de universidades do país inteiro. Então tem lá os desafios, entre no site da UFV Forest Insight, da CIF, tem lá os desafios. Se você tem uma ideia para resolver aquele desafio, cadastre a sua ideia. O Paulo conheceu o programa, o Arnaldo conheceu, é muito bacana. E a CIF dá todo o apoio para vocês, dá essa parte de treinamento de NRs, dá o apoio jurídico necessário, que é muito importante, parte de contrato, enfim, isso é fundamental. Então, procurem esses programas, não só o do FV Forest Insight, que tem lá no site, os desafios, enfim, mas outros de outras universidades, de outros fomentos. É isso aí. Roberto Nadal, uma pergunta para você agora. É o Leonardo Fagundes Silva. Primeiro, o workshop está sendo bem interessante. A minha pergunta para o Roberto Nadal: o sistema de acompanhamento de performance de produção do operador faz parte de um software do fabricante da máquina ou é separado da mesma? É possível detalhar mais sobre esse aplicativo, por gentileza? Sim. Obrigado, Leonardo, pela pergunta aí. Aqui no Eldorado, hoje nós utilizamos uma ferramenta que não é do fabricante da máquina.
como eu falei, como a gente tem mais de um tipo de equipamento, né, mais de um tipo de harvest, mais de um tipo de forwarder, inclusive mesclando máquina base com cabeçote, a gente precisou de uma ferramenta que fosse flex e atendesse todos esses tipos de equipamento, né? Lógico que ele conversa com todas essas máquinas, está parametrizado tanto junto à máquina quanto o nosso sistema ERP de gestão, para poder ter o mesmo produto independente da máquina, né? Tendo mais detalhes aí, tem o e-mail, fique à vontade para mandar aí a pergunta ou a gente trocar alguma figurinha aí, a gente está à disposição, Leonardo. Bom, eu quero aproveitar agora, então, fazer o Vinícius já falou, mas Vinícius, tem a pergunta aqui do Celso Andrade. Qual a estratégia da AICO para coletar dados dos equipamentos? Existe parceria para essa coleta com os fabricantes? E aí tem mais uma pergunta aqui também do Pedro Almeida, que é a pergunta da AICO, sobre a utilização de uma solução de conectividade híbrida em relação à satelital, que é relativamente cara, quanto de economia esse modal pode trazer para viabilizar a transmissão de dados? Você, Vinícius. Boas perguntas, aliás, excelentes perguntas, né? Sim, a gente, inclusive, já agradecer aqui, porque eu tenho aqui a Ponce, a John Deere, a Komatsu, são grandes parceiros, né? São grandes parceiros nesse processo de integração, porque a gente entende, às vezes, é o que o Nadal acabou de comentar, né? Se você imagina o desafio se você tem 4 marcas de máquinas dentro do seu parque, e aí é interessante também, o Nadal comentou, você tem um modal ali de cabeçote de uma marca, máquina base de outra. Como é que você integra todas essas informações, né? Você imagina o desafio disso. Sim, a gente integra, a gente vai pelo padrão Stanford para extrair os dados da máquina, né? Então a gente faz a leitura, a gente desenvolveu um softwarezinho que converte aqueles arquivos ali, que o próprio Thiago mostrou muito bem ali, o ponto .ptrf, enfim, a gente desenvolveu um software que converte esses dados, integra no nosso sistema e sobe isso como informação ali para o gestor. Agora, com essa parte do híbrido, a gente entende que muitas empresas não optam pelo satelital, justamente pelo custo, não viabiliza na ponta muitas vezes, e a gente tem trabalhado um desenvolvimento muito, muito assíduo para tentar enxugar esses bits, conforme o Fábio até comentou, enxugar e trazer uma solução mais acessível, digamos assim, mas ele é um pacote opcional, então ele não é o nosso padrão, né? Ele não é o nosso standard. Nosso standard é M2M, machine to machine, bem no que o Fábio comentou também, né? Você concentra numa máquina, você tem um coletor e envia, você tem um GSM, 4G, isso já é bem padrão também, né? E o Wi-Fi, então é o que a gente coloca como padrão, todos esses 3 modais de comunicação satelital entra como um opcional. E no futuro, acho que eu não me lembro quem, o Arnaldo comentou do LoRa, assim, acreditamos muito no LoRa também, acho que vai ser o futuro aí da comunicação, quem sabe, uma solução acessível, de longo alcance, e a gente já está também trabalhando nessas soluções. Enfim, espero que eu tenha respondido aí, qualquer coisa pode entrar em contato que a gente conversa mais. Tá bom, agora eu vou uma perguntinha para o Thiago. Thiago, vamos lá, para o Thiago da John Deere. Você Sim. falou que em Feller e Skidder também é possível obter dados de produção. Que dados de produção são coletados por Feller, Bircher e Skidder? E esse foi a pergunta do Alexandre Oliveira. E o Henrique Padovani pergunta, qual o feedback dos clientes que já utilizam a ferramenta de telemetria da John Deere? Com você, Thiago. Tá. Primeiramente, sobre o Fulltree, os dados que saem de produtividade de um Feller e um Skidder são estimativas, né, que você tem, à medida que a máquina ela faz a agarrada da árvore e você estima que naquele talhão o VMI seja um valor X, então a quantidade de árvores que a máquina pegou e abateu, naquela pilha ali essa máquina dá esse volume, né. Se você me perguntar em termos de precisão, tá, no CTL a precisão gira em torno de 3%. Tá? Agora, no Fulltree, essa precisão ela sobe um pouco mais para 10% de desvio. Tá? Então, é basicamente dessa maneira. E essa segunda pergunta do feedback dos nossos clientes, nós temos clientes na América Latina que já usam a nossa tecnologia embarcada, temos clientes no Brasil, inclusive no estado de São Paulo,
Hoje nós estamos com clientes na Bahia que estão ativando suas máquinas, e o feedback vem sendo bastante positivo, principalmente por conta da conectividade. Tá? Eu diria que o que muitas vezes ocorre dentro da John Deere é que quando um cliente vem até nós falando, olha, minha máquina não conecta, eu estou com um problema de conexão, 90% dos casos que a gente pega é que a máquina ou ela está com um chip que infelizmente ele não foi pago, ou então é uma antena que pode ter tido algum choque, né? Sabe que a operação florestal ela é bastante agressiva, né? Mas quando você efetivamente coloca um chip funcional, seja ele vivo, claro, Oi, TIM, esse que o próprio Fábio bem colocou, que é um chip que você tem 5 operadoras num só, então você tem essa conectividade. Então, mais uma vez, a John Deere convida os clientes, né, que queiram degustar da nossa tecnologia. Nós também temos pacotes de degustação para oferecer. E um detalhe, não existe custo para o cliente. Quando o cliente ativa a máquina dele, a John Deere oferece durante 5 anos de maneira totalmente gratuita você poder ter acesso às plataformas. Então, fica o convite para os ouvintes aí que queiram trabalhar conosco. Agora a pergunta para o Rafael Lima. O Max Explorer, do cabeçote Fellenbacher, mede diâmetro das árvores também? Curiosidade. Rafael Lima, ouviu? Eu vou te dizer que eu não sei essa informação. Não tenho essa informação de bate-pronto. Se puder me mandar um e-mail, eu descubro e depois respondo para vocês. Maravilha, vou te mandar. Agora quero mandar a pergunta para o Lamberto. É do Alexandre Oliveira também. Lamberto, com o log on e o remote log, é possível acessar dados, informações de harvest e forward no Standard Forward D e Standard Forward D 2010? Lamberto. Então, isso agora é uma nova funcionalidade, a gente está integrando agora, já está no início para o meio do sistema, e aí provavelmente na próxima versão do Logon, ele vai ter essa funcionalidade com o Stand4D, então o usuário vai ter acesso a ela sim, e vai ter a conectividade com o computador DASA, com isso. E aí ele vai poder acessar os dados sim. Agora a pergunta aqui para o Rafael Paes. Você falou tanto naquela tua apresentação que ele está perguntando aqui, o John Yannis está perguntando assim, como é que você imagina a colheita florestal para os próximos 30 anos? 30 anos é tempo, mas nos próximos 10 anos, como é que você imagina, Rafael? Você que falou tanto aí, mostrou um pouco dessa história de crescimento aí. É futurologia ou daqui a pouco nós vamos colher floresta, vamos pensar aqui, louco, poder da mente? Bom, primeiro eu agradeço, John, pela pergunta. Realmente a gente focou em mostrar o caminho, né, e não mostrar os produtos, né. Mas, enfim, eu acho que se a gente pensar, né, a pergunta dele foi em 30 anos, né. É difícil garantir, né, mas eu acredito que dentro, né, desses próximos 30 anos a gente vai ter, sim, a realidade do operador, né, remoto. Me arrisco a dizer que até algumas automações aí de veículos de apoio até mesmo, das próprias máquinas de colheita, tá? E assim, o Vinícius cita muito bem, né? Fala, mas a mineração já tem coisa autônoma, né? Por que a floresta não? A floresta é um ambiente muito que impedem que isso aconteça, tá? Mas eu acho que não é novidade para ninguém aqui, que, né, a maioria dos fabricantes aqui já trabalham e estudam com escaneamento de ambientes, enfim. Então, de novo, né, é um processo, as máquinas vão ficar mais inteligentes, e quando a gente chegar e atingir o nível de segurança suficiente, que eu espero ser dentro desses menos de 30 anos, aí sim, a gente vai ter essa realidade que a gente tanto busca e tanto quer ver. Ô Paulo, você me permite quebrar o protocolo aqui, porque eu achei essa pergunta muito boa, eu queria acrescentar aí para o Rafael, porque eu vi na escala de tempo dele, que ele colocou ali, a gente veio de uma média ali de 10, 20 anos, para cada ponto ali, né, saindo do ponto 0, 2.0, 3.0, eu notei que do 3.0 para o 4.0 foi um intervalo de tempo mais curto, foi apenas 8 anos. Eu queria saber dele, já fazendo um acréscimo nessa pergunta do João, que foi excelente, se do 4.0 para o 5.0 nós podemos esperar um intervalo de tempo ainda menor,
ou pelo menos de 8 anos? O que você acredita, Rafa? Pergunta difícil, né? Eu acho que tudo depende de um fator, diversos fatores. Eu acho que a gente tem fatores culturais muito fortes também que vão contra isso. Eu acho que a gente tem, como fabricante, ainda o dever de avançar também, entregar ainda mais soluções. Eu acho que a conectividade é uma coisa que, assim, realmente deve no setor florestal, né? Então, eu acredito que se a gente estiver pensando num ambiente totalmente autônomo, né, daquela situação do Homer Simpson, né, do cara olhando só ali, tudo acontecendo, e clicar num botão vermelho para parar tudo, eu acho que talvez igual ou um pouco maior a 8 anos. Igual ou um pouco maior é meu palpite. Obrigado pela interação e pela pergunta também, Vinícius. Acho que bem vamos lá agora a última pergunta. A pergunta agora é interessante. Boa noite, é do Natan Barbosa. Gostaria de saber se as empresas que representam os fornecedores Ponce, Komatsu, John Deere, de maquinário e da Tiger Cat possuem algum tipo de abertura para integração entre seus sistemas, dando mais liberdade para o gestor compor a sua frota. Sistemas como o da Aico e a Simova acabam aproveitando melhor esse nicho? Posso começar? Paulo? Posso puxar? Comecei antes, aguenta aí. Vai lá, toca aí. A gente discute muito isso, o Vinícius, eu, o Rafael, nos eventos que a gente se encontra, e é unânime entre todos, eu acredito que posso falar por todos, o Lamberto e o Thiago podem reformar depois a minha ideia. Os dados que estão na máquina são do cliente. Falando por Komatsu, ponto. O dado que está na máquina é do cliente. Se o cliente vai tirar com a Simova, vai tirar com o MaxiFleet, vai tirar com a Aico, é uma escolha dele, né? Cabe a ele decidir. Então, a Komatsu trabalha de uma maneira bem transparente. Tem cliente nosso que tira com a Simova, né? Não veio o caso falar quem é, mas o Fábio conhece. Nadal está aqui, posso falar por ele. Tem cliente nosso e eles tiram com a Aico. Então, assim, o dado está lá é do cliente, ele vai tirar como ele quiser. Todas as fabricantes armazenam os dados seguindo o protocolo Stanford D 2010, e aí por isso que existe essa facilidade, se é que é possível dizer isso, de você extrair os dados, seja de qualquer marca, e depois você tratar esses dados, né? Eu acho que era só isso, é só para deixar bem claro que o Vinícius tem porta aberta com a gente conversa, a Simova não precisa nem falar, o Fábio já conhece nossas máquinas aí de cabo a rabo, então assim, e tem mercado para todo mundo, a verdade é essa. Tem o cliente que tem 2 máquinas Komatsu que para ele não faz sentido ele ir lá e contratar talvez a Simova ou a Aico. E tem um cliente que tem todas as máquinas. O cara não faz sentido o cara contratar a minha telemetria, sendo que depois ele vai ter que trabalhar aí com a telemetria da Trackbell ou da Tiger Cat, daí da Ponce, da John Deere. Então, tem mercado para todo mundo. A verdade é essa. E os dados, na minha opinião, são do cliente. Isso é fato. A gente nunca vai barrar nenhum tipo de informação. Obviamente que uma coisa é o cliente quando ele solicita que ele quer escrever na RedCam. Isso é impossível porque envolve toda uma questão de garantia e de funcionalidade do motor, né? Mas em questão de produção, produtividade, coleta desses dados da máquina é bem transparente. Depois do Rafael Paes, eu queria falar. Eu só queria ressaltar que, na verdade, é unânime, né, principalmente na literatura fora do país, que, né, todo esse processo de digitalização, né, é praticamente mandatório que você tenha arquitetura aberta, tá? E que você tenha seus sistemas unificados. Então, de novo, né, a minha visão para o futuro, não adianta você dar 20 plataformas para o cliente, se isso for uma solução fechada, e que ele vai precisar ficar clicando em vários lugares para ter o dado. Isso está fora do que o processo de transformação digital se propõe a fazer. Tá? Então, isso até mesmo para nós, fabricantes, é uma coisa para pensar. Né? O futuro, esse processo exige mais. Thiago? Eu acho que até a parceria que a John Deere tem com a Simova e com a Aico, né? E também já pensando no cliente, a John Deere tem esse portal que se chama developer.deere.com, ele é público, né,
público até o ponto que você faz o login, né? Daí do login para dentro é protegido cliente a cliente. Mas hoje a John Deere ela já extrai todos os dados técnicos da máquina e disponibiliza nesse portal para clientes que têm o seu RP, ou o seu sistema, ou até mesmo a Simova, ela pode fazer uma conexão, né, lá nesse developer por meio de APIs, né? E a linguagem que é feita é uma linguagem basicamente pública, né? Uma linguagem de coleta de dados. Então, todos os dados da máquina da John Deere são disponibilizados numa nuvem para que o cliente possa usar isso dentro de um sistema ERP e automatizar seus processos. Então, é a maneira que a John Deere já, como eu disse na minha apresentação, para a John Deere, assim, o futuro já começou, e muito por conta do que já é feito na agrícola, né? Então, a gente acaba pegando isso daí e conseguindo disponibilizar para os clientes essa vantagem também de ter um dado na nuvem. Paulo, se você me permite. Vai lá, Roberto. A gente fica bastante feliz aqui em ver, né? Se a gente estivesse fazendo essa conversa aí há 20 anos atrás, 10 anos atrás, o posicionamento nosso como empresa e como fabricantes, né? E aqui eu falo porque a gente está vendo o representante dos fabricantes, né? Todos aqui dos grandes players aí de máquinas florestais representados, e digo com muito orgulho de brasileiro, muito bem representados. Nós teríamos outra postura. Então, ou seja, a velocidade com que está andando isso, a gente, todos aqui assistiram o que seria, talvez uns mais novos aí, né? Não tão velhos quanto nós, mas aí assistiriam respostas um pouco diferentes, achando que isso era um diferencial de cada marca. E hoje a gente vê que efetivamente isso não é mais um diferencial, você guardar isso, e sim você promover o crescimento com isso, né? Então, fico bastante feliz em ver aí, e não é à toa que esses caras estão aí representando aí o grande share do mercado florestal brasileiro. Então, isso aconteceu há pouco tempo, né? Acho que vale ressaltar aqui e enaltecer aí o posicionamento. Confesso que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente não escutava isso. Se eu puder complementar um pouquinho aí, é o que a gente fala de ser disruptivo, né? E todas as empresas foram disruptivas em abrir os seus padrões, né, em permitir isso, e foi um exercício feito em conjunto, com o cliente, com o fornecedor, com o fabricante. E aí eu volto à máxima que o Arnaldo colocou no final da apresentação dele, que foi, né, unir sinergias, né? Por favor, você falou, né, Arnaldo? Por favor, juntem sinergias, né? E aí, como o pessoal comentou, o Vinícius comentou, tem o Rafael da Ponce, todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? Da lista aqui, né, até brinquei aqui, mas os chefes são Arnaldo e Nadal, que são os nossos chefes aqui, né? Que são quem? São para quem a gente precisa mostrar valor nas soluções que todos nós temos que criar em conjunto, né? Thiago comentou da John Deere, a gente faz integração com o Operation Center, então eu tenho cliente que ele tem algumas máquinas que não são John Deere, e a gente apresenta elas no Operation Center para ele usar uma aplicação só, e ao mesmo tempo que eu vou lá no Operation Center, tiro aquela informação de lá e consolido no ecossistema também, né? Então é muito legal ver essa evolução, e como o Nadal comentou, se fosse há 10 anos atrás, isso não mexe no meu, deixa meu queijo quieto, não mexe no meu queijo. Exatamente. Ô Paulo, eu só vou ser bem breve aqui, que eu acho que é interessante, que o que a gente aprendeu também aqui, a filosofia nossa aqui também da AICO, que a gente sozinho a gente não faz nada, né? A gente não resolve todos os problemas do mundo sozinho. A cooperação é a grande chave da resolução dos nossos problemas e dos nossos clientes, né? Então, eu, particularmente, como AICO, a gente não tem nada a questionar dos nossos parceiros, John Deere, Ponce, Komatsu, dos nossos parceiros, nossos clientes também, que sempre nos dão abertura para desenvolvimento. Eu queria só ressaltar aqui, fechando, uma palavra que o Arnaldo falou, que eu acho que faz muito sentido, é o co-desenvolvimento, né? Então, indo nessa linha de cooperação, né? Então, as coisas têm que ser desenvolvidas em conjunto, em parceria, porque aí sim a gente leva a informação
para o nosso maior interessado, que é o nosso cliente, o nosso parceiro, né? Ele é o grande interessado, a gente quer resolver os problemas deles, né? Da melhor forma possível. Basicamente. Bom, gente, eu queria aproveitar agora, tem muita pergunta aqui, tem bastante pergunta, eu vou mandar por e-mail de você para o nosso grupo lá, para vocês responderem depois. E antes da gente finalizar, eu vou pedir para o nosso diretor, o Guilherme, colocar aqui. Quantas visualizações, Guilherme? Só para a gente ter uma noçãozinha. Eu falei que ia falar amanhã, mas não aguento. 1.734 visualizações do nosso workshop de hoje. E eu queria pedir para o Guilherme agora colocar todo mundo na tela, porque eu Fala quero... de novo aí, quantas foi? 1.754. Olha lá, parabéns. 1.754. Está todo mundo na tela aí agora, certo? Eu quero colocar todo mundo aí para agradecer do fundo do coração a presença de todos vocês. E eu acho que esse debate hoje foi fantástico, foi muito bom. Estou recebendo elogios agora, o pessoal do Borba, da João Guilherme, um monte de gente aqui mandando elogios, agradecendo até nas lives, parabenizando, está chegando aqui, não para. E agradecer o pessoal todo que fez perguntas, e o pessoal que já mandou perguntas também. Dizer o seguinte, está todo mundo aqui, todo mundo já disponibilizou o seu e-mail, você pode estar em contato para mais informações, vamos criar um grande debate, resolver alguns problemas que algumas empresas e algumas pessoas possam ter. Estão unidas aqui as pessoas que sabem lhe dar a melhor resposta. Então, em nome da Paulo Cardoso Comunicações, em nome de todo mundo, quero agradecer a todos vocês, nossos palestrantes, muitíssimo obrigado pelo tempo, que você viu que o papo está rolando, se a gente deixar, vai para meia-noite, já viu que horas são? Era para ser 2 horas de palestra, virou 4 horas, entendeu? Porque se deixar, porque o papo é bom, é muita informação importante. A gente vai ficar aqui o resto, vai ser restinho de ano falando do assunto. Então, muito obrigado a todos, quero aí todo mundo dando o seu tchau aí, tchauzinho, todo mundo na tela dando tchau, tchau aí todo mundo, Fábio, e aí vamos terminar com o lançamento do curso da Forest Class de colheita florestal. Vamos rodar o nosso CLE para você ficar na sua memória aí, ó. Vem aí o curso de colheita florestal. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Tchau!